Hoje nós vamos falar sobre o visto de nômade digital, mas numa perspectiva fiscal. Principalmente porque estas pessoas precisam ter atenção no planejamento fiscal. É evidente, residem e trabalham em lugares diferentes, isso na maioria dos casos, né? Então, ter essa consciência de um bom planejamento fiscal faz toda a diferença quando falamos em pagar menos impostos, né? A gente busca isso. Mas eu sempre falo, planejamento imigratório, vamos casar os dois, fiscal e migratório. Não é apenas documento. Existem muitas variáveis pontuais que têm que ser abordadas na escola, arrendamento, e uma delas é sim a fiscal. Mas antes eu quero que você entenda uma coisa. O que é um planejamento migratório? Eu sempre gosto de falar. É sim, tem um objetivo. Você tem que criar aquele objetivo. Algo que você queira alcançar. Como, por exemplo, vir morar aqui em Portugal. E o que eu tenho que fazer? É através de visto? Qual visto? No caso, nômade digital, que nós estamos falando hoje. Quais seriam os documentos? Essa parte fica tranquila porque você tem a VFS que dá todas as fichas. Também a gente presta esse tipo de consultoria. Mas você também tem que entender sobre a parte fiscal. Então, são alguns questionamentos que surgem e que precisamos pensar para prevenir problemas futuros que podem acontecer. E eu acredito que ninguém quer deixar as coisas acontecerem e que depois eu resolvo para ver qual é o melhor caminho. Não é o que eu normalmente oriento aos meus clientes. Por quê? Muitas vezes as pessoas só se prendem, só isso, ao contrato, aos requisitos formais, tá bem? Mas esquecem de olhar com atenção. Como é que vai ficar a parte da minha bitributação? Portugal tem acordo de não bitributação com o meu país onde eu trabalho? Pensar sobre isso antes para entender como que fica a sua declaração de rendimentos. Certo? Por que você tem que ter atenção a isso? Portugal já lhe considera um residente fiscal permanecendo 183 dias seguidos ou intercalados num período de 1 ano. Ou, se tiver, claro, uma habitação própria ou residência habitual, você já é considerado um residente. Mas aí o nômade digital, né? Outras pessoas já vieram falar assim para mim. Mas quando eu conseguir a minha autorização de residência, eu posso morar em qualquer lugar do mundo, não vou cumprir esse tempo para ser considerado um residente fiscal. Mas atenção, que a Lei dos Imigrantes, a 23/2007, no seu artigo 85, número 2, lá especifica que a sua autorização de residência pode ser cancelada se você não se ausentar de Portugal 6 meses seguidos ou 8 intercalados. E assim você não consegue renovar a sua autorização de residência. Então é algo que deve ter em mente, se planejar para conciliar a imigração com a fiscalidade. Porque um bom planejamento fiscal e migratório, agora você precisa sim entender que se tem uma responsabilidade a mais, que é de declarar, certo? Você vai ter que declarar no seu país, aqui em Portugal no caso, ter consciência que você vai ter que ficar transferindo dinheiro e ter toda essa dinâmica internacional. Por que eu estou falando isso, gente? Eu sou Patrícia Cardoso, eu sou advogada no Brasil e em Portugal e trabalho com imigração e fiscalidade. E como imigrante, eu vejo muito dessas situações e quero compartilhar com vocês esse alerta. Porque o visto é excelente, nômade digital, mas não é só simplesmente documento ou só vir morar em Portugal, é sobre entender e viver de forma organizada. Porque mudar de país sem planejamento pode sim transformar aquela tão sonhada liberdade em um grande problema. E eu quero começar a trazer mais esse lado da imigração aqui para o meu canal, o lado que normalmente ninguém explica. Então, se esse tema faz sentido para você, se inscreve aqui porque ainda temos muita coisa importante para conversar, tá bem? Espero que tenham gostado. Até a próxima!